Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, vamos para uma entrevista exclusiva com o novo secretário de Mobilidade de Salvador. E nesta entrevista, vamos falar sobre os principais planos do novo secretário de Mobilidade, Pablo Souza, e também sobre temas importantes para a mobilidade urbana da cidade. Agora eu vou chamar a vinheta, você já vai deixando o seu like e bora pro vídeo! Vamos lá que tem muita coisa para a gente falar aí. Você chega à secretaria para substituir Fabrício Miller, que ficou à frente da Secretaria de Mobilidade durante todo o primeiro mandato do prefeito Bruno Reis. E aí eu queria saber como é a sua relação com o antigo secretário e como será a sua gestão à frente de uma das secretarias mais importantes da gestão municipal. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa entrevista. Desejar aí também você sucesso na sua jornada, eu que acompanho de perto o trabalho do Buzu 071. A minha relação com o Fabrício é uma relação muito boa de trabalho, uma relação maravilhosa. Eu fiz parte da equipe de Fabrício como diretor de planejamento, então muitas das coisas que foram implementadas pela Secretaria, muitas das ações que foram implementadas pela Secretaria, eu tive a honra de participar, e aí inclui o planejamento operacional do BRT, o plano cicloviário que nós fizemos, o eletroterminal, o Expresso Salvador, que se consolidou na gestão de Fabrício, e que nasceu lá atrás, acho que pouca gente sabe, quando o Fabrício começou na Transalvador. O Fabrício acumulava trânsito e transporte logo no início, e aí trouxemos essa inovação da Copa, e o Fabrício é a pessoa que desde a Transalvador vem construindo um projeto, que é o projeto de carnaval que funciona hoje, e outras ações importantes na cidade. Então, para mim é uma honra ter a oportunidade de seguir esse legado que o Fabrício deixa. Eu costumo dizer que foram desafios distintos aí nas últimas gestões, né? Fábio Malta teve o desafio de, em 32 empresas que existiam no sistema no momento anterior, de gerar o consórcio, né, integra com as 3 concessionárias no modelo de concessão. As pessoas que estão usando no dia a dia talvez não tenham dimensão da importância desse movimento, mas a pandemia, por exemplo, a prefeitura só pôde fazer qualquer tipo de intervenção e qualquer tipo de acompanhamento, inclusive dando suporte financeiro para manter o sistema de transporte de Salvador, porque nós trabalhamos no modelo de concessão. O secretário Fabrício, quando assumiu, ele assumiu num momento difícil de pandemia, uma intervenção do CSN, de redução drástica de passageiros, de crise do transporte público de Salvador. É uma pessoa que teve muita resiliência para poder enfrentar isso, é uma pessoa que tem muito talento, e a gente também pretende implementar muitas ações novas que foram pensadas já nesse caminhar, né, da gestão de Fabrício, e implementar um pouco o nosso estilo também, a nossa cara. Eu sempre brinco com a equipe dizendo que é continuidade sem continuismo, né? Porque de uma forma geral é uma equipe que já está aqui estruturada, que conhece o traçado, então acho que essa é a principal característica. Pronto. Durante o mandato de Bruno Reis, a gente observou que a mobilidade urbana, o transporte público, é uma pauta que sempre teve destaque dentro da gestão dele. E aí, assim, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando também de desafios, né? E aí eu queria saber, na sua visão, quais os principais desafios para a mobilidade urbana da cidade e como a Secretaria de Mobilidade pretende enfrentar esses desafios. Bom, eu acho que o principal desafio hoje é a gente renovar a frota do transporte coletivo, né? Essa determinação do prefeito Bruno Reis. A gente sabe as dificuldades de um sistema que vem aí sofrido da pandemia. A pandemia impactou muito forte em todos os sistemas de transporte do Brasil. O Maranhão, por exemplo, ficou meses sem ônibus, a cidade de Ilhéus também ficou meses sem ônibus. E Salvador, com toda dificuldade, foi a única capital que comprou ônibus ainda em 2021 e que mantém a renovação da frota, que a gente vai acentuar. A gente tem alguns outros desafios que são importantes, então temos a expansão do BRT, né, que é um desafio considerável, temos o BRS Orla, que a gente vai implementar um corredor importante, um modal importante que Salvador vai experimentar aí, que agrega ao projeto novo da Orla. Nós temos aí uma consultoria que estamos fazendo com os dados móveis anonimizados de telefonia. Essa consultoria ela vai ajudar a gente a mudar um pouco o paradigma. Hoje a rede de transporte ela é feita com base nos dados de bilhetagem. Então a gente enxerga muitos movimentos que têm a relação com o validador e a gente fala assim da catraca para dentro, né? E com essa nova metodologia de dados móveis a gente vai enxergar melhor alguns movimentos de primeira e última milha, a gente vai trazer novos incrementos para a rede
Então esse é um desafio muito importante. A gente também pretende estabelecer ainda nesse semestre um planejador de viagem. Nós fizemos um chamamento público aqui na Secretaria de Mobilidade. A empresa de tecnologia, ela preenche esses critérios, porque nós compreendemos que com a mudança da dinâmica de deslocamento da cidade, muita gente ainda não sabe a forma mais eficiente de se deslocar. Então esse planejador de viagens da Prefeitura, ele vai ser uma ferramenta importante para a gente poder avançar e se soma a outras iniciativas que a gente precisa fazer. Eu também, apesar de ser um público mais voltado para ônibus, eu queria aqui destacar que a gente tem também alguns desafios, porque cuidamos da Secretaria de Táxi e de Mototáxi, então temos desafios de regulamentação de novos projetos de lei de táxi e mototáxi, o STEC, né, que é um modal complementar muito importante. A gente tem feito alguns estudos para a gente poder ajustar a lógica do STEC. O STEC, ele atende a área urbana consolidada, né, que fica mais ou menos na parte norte da cidade. A gente pretende dar uma nova configuração, vamos afinar os detalhes com o prefeito Bruno Reis. Temos aí também algumas iniciativas importantes que são as prioridades para essa gestão. Uma delas é a gente fortalecer a mobilidade ativa, então caminhabilidade, toda a parte cicloviária da cidade. A cidade já compreende hoje que o espaço público não é mais exclusivo do carro, né? O espaço público ele é compartilhado por diversos modais, então a gente tem a bicicleta que tem uma importância nisso. A caminhabilidade, ela tem critérios de caminhabilidade, a gente precisa avançar. Tem um trabalho de equipamentos verticais, a gente já renovou o elevador Lacerda, fizemos uma reforma recente, entregamos nessa quarta-feira de cinzas do Plano Inclinado Gonçalves, e a gente precisa caminhar, e tem alguns projetos também sendo gestados aqui para novos equipamentos verticais na cidade de Salvador. Então, de uma forma geral, esses são os principais desafios. Eu acrescentaria aí também a parte de transporte hidroviário. Nós temos a travessia na plataforma para Ribeira. A Prefeitura tem feito alguns estudos para que a gente fortaleça essa rede hidroviária. Eu espero que essa seja uma oportunidade que a gente também está trabalhando para poder incrementar. E eu sempre digo, Emerson, que o principal valor que norteia nossas ações na Secretaria de Mobilidade é a segurança viária. Então, segurança viária, na minha posse, eu disse que é algo inegociável e a gente precisa continuar avançando. A gente tem observado muitos acidentes ocorrendo, principalmente com motociclistas. A gente vai intensificar as campanhas de comunicação. A Transalvador tem feito um excelente trabalho nesse sentido, mas a gente observa muitos motociclistas acessando passarelas, ciclovias, fazendo desvios indevidos. Então a gente vai trabalhar de forma muito rigorosa para poder coibir esse tipo de comportamento. Muito bom. Você falou aí durante os desafios, né, que você tem pela frente sobre a possibilidade de expansão do BRT, né, do BRT, isso, do BRS. E aí a gente sabe que existem planos concretos para a expansão do BRT com a chegada dele até o aeroporto, né? Mas, além disso, quais as outras áreas da cidade podem receber o BRT futuramente? Olha, no plano de governo do prefeito Bruno Reis, tem um estudo do BRT da Avenida São Martim, conectando ali pela Avenida ACM, o antigo Detran, na verdade o atual Detran ali naquela região, o corredor central do Detran, conectando na rodoviária e, por consequência, a orla também de Salvador. Então, há um estudo que nós estamos avançando nesse sentido, né, de um BRT naquela área. A Prefeitura, inclusive, submeteu um anteprojeto ano passado no PAC para podermos fazer um BRT naquela região, porque nós conectamos ali toda a região do subúrbio ferroviário, com a chegada do VLT, inclusive, ao eixo central da cidade. Então, é uma alternativa importante, atende todos os bairros ali da Liberdade, toda aquela região do Largo do Tanque. Então, é uma iniciativa que a gente está gestando aqui dentro da Prefeitura, da Secretaria de Mobilidade. Temos aí, e eu vou te falar em primeira mão, uma expansão da linha B2 até a região do Rio Vermelho. O BRT tem uma grande vantagem, diferente do trilho, é que a gente pode criar linhas estendidas, e aí a gente faz o trabalho viário, o Belo Horizonte faz dessa forma. As pessoas às vezes estranham um pouco quando vê assim, nossa, mas o BRT chegando até a orla, circulando dessa forma. Vista, né? Então a gente tem essa flexibilidade com esse modal. Diversas cidades fazem isso, São Paulo, Belo Horizonte. A decisão, inclusive, de levarmos aquela extensão até a orla foi uma decisão muito acertada, porque a gente faz com que o passageiro tenha o conforto do ônibus chegar até ele, um corredor importante, né, no Manuel Dias, da própria Otávio Moradeira da orla, e a pessoa não precisa caminhar até a região da Pituba. Então a gente pretende agora expandir pela Manuel Dias, chegando até o Bom Preço do Rio Vermelho e retornando, e com isso a gente inclui toda uma demanda daquela região no sistema de BRT. Então, essa é uma primeira ação que a Prefeitura vai implementar nesse modal tão importante para a cidade.
E, como você mencionou, a chegada no aeroporto, nós temos também o projeto BRS Orla. O projeto BRS Orla, ele depende aí de algumas intervenções no bairro de Itapuã. A prefeitura tem um projeto naquela região da Pedra da Sereia, em Itapuã. É um projeto importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um trabalho aqui junto com a Transalvador e com a Bloomberg, que é a fundação do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que faz um mapeamento de mancha de calor de acidentes de trânsito na cidade. Sim. Então, aquela região, como conglomera muitos pedestres, muitos veículos particulares e também uma frota de ônibus relevante, aí tanto de ônibus da frota da cidade, como integração de ônibus municipais que vêm de Lauro de Freitas e de municípios circunvizinhos, você tem um adensamento muito grande e você tem um número de acidentes de trânsito que chama a atenção naquela região. Então, nós fizemos um anteprojeto com o apoio da Fundação Bloomberg, da Fundação Manuel Ferreira, que é a Fundação de Urbanismo da cidade de Salvador. E aquela região vai ser toda repaginada. Vai ser uma via de trânsito calmo, vai ser uma via que vai harmonizar melhor os pedestres, os ônibus, os embarques de passageiros naquela região. E com isso a gente traz aquela revitalização, integra o Corredor Novo de Orla, que foi todo revitalizado, já pensado nesse novo modal. O trecho de Orla que vai até o Centro de Convenções de Novo, onde era o antigo aeroclube. Então a gente conglomera toda a avenida Dorival Caymmi, ali, que é de Itapuã, junto com a Orla de Salvador, e faz essa integração também até a estação BRT Pituba. Então esse modal ele vai contar com equipamentos de primeira linha também, como temos feito com o BRT. Ele vai trazer uma eficiência muito grande naquela região e com isso a gente vai melhorando o transporte público a cada dia. Perfeito. E agora que você falou aí sobre o BRT, né, vamos falar um pouquinho sobre Sistema Integra, né? Vamos. E aí, desde a saída do consórcio Salvador Norte, a prefeitura precisou fazer uma redistribuição das linhas do sistema e com isso o consórcio Plataforma e o consórcio Ordetrans assumiu boa parte das linhas que eram da CSN e passado agora alguns anos dessa intervenção e tudo que teve até a saída de fato do consórcio azul do sistema, percebemos que alguns operadores tiveram um declínio na prestação de serviço à população. Então, hoje existe muita reclamação de passageiros com relação ao serviço, ao envelhecimento da frota, principalmente do consórcio Plataforma, tá? E aí isso tem afetado a qualidade do serviço. A minha pergunta é a seguinte: existe a possibilidade da Secretaria de Mobilidade intervir novamente no sistema e possivelmente trazer um novo operador de ônibus para a cidade ou uma redistribuição original do sistema e trazendo um terceiro operador? Pablo, podemos falar sobre isso? Olha, não temos nenhuma perspectiva de trazermos um novo operador. Nós temos hoje 2 empresas que fazem a operação de transporte na cidade. Eu, logo da minha primeira semana, uma das primeiras iniciativas que eu tomei foi ir até a garagem da plataforma e conhecer a central de manutenção deles. Eles têm feito investimentos importantes em tecnologia, inclusive levando a própria equipe da plataforma para fazer a qualificação fora de Salvador, no eixo Rio-São Paulo, onde tem a maioria dos fabricantes de peça. Eles têm investido em equipamentos também para poder agilizar algumas manutenções que antes eram feitas fora de Salvador e que hoje passam a integrar a sua rotina de manutenção. Nós temos aí uma entrega importante de ônibus que foi feita já no início desse ano. Eu pessoalmente pude acompanhar a entrega de 20 ônibus novos da plataforma. O compromisso da empresa foi aproveitar a chegada desses 20 ônibus novos e fazer um ajuste na frota dos ônibus que estão precisando passar por reparos e por manutenções. Então, esse tipo de estratégia, quando você vai implementando o rodízio, trazendo ônibus novos, trazendo reparos nos ônibus que precisam desses reparos, a gente vai ter a chegada agora, na próxima semana, no dia 10, de mais 20 ônibus da empresa Plataforma, que nós vamos entregar aí na semana do dia 17, porque eles passam por toda a vistoria do Detran e todo o processo de regulamentação aqui também na CEMOB. A gente vai entregar 20 ônibus novos da plataforma e tem outros 16 ônibus para chegar. Então a gente tem um total de 56 ônibus que estão chegando entre fevereiro e abril, né? Essa é a meta que a gente está trabalhando. Vão reforçar um atendimento importante na região da cidade, que a gente conhece de perto as dificuldades. A gente tem tido muitos problemas no viário daquela região. Então a estrada do Derba, por exemplo, que teve até recentemente a concessão revogada, salvo engano, da empresa Via Bahia, que faz a operação de toda aquela região. O viário daquela região ela traz muito dano ao equipamento e a população, com razão, reclama
né, desses danos que são causados aos equipamentos. A gente está atento para poder estar sempre reparando, né, todo tipo de denúncia que a gente recebe, e nossa equipe de fiscalização trabalha muito nesse acompanhamento. A gente determina que a equipe vai de imediato fazer essa verificação. As empresas estão atentas também, que esse secretário novo, né, como era o secretário anterior, a gente chega de uma forma muito rigorosa nisso. Eu acho que as condições de funcionamento dos ônibus são inegociáveis também. A gente tem que ter ônibus sempre, por mais que usados, né, a gente não tem a frota toda 0 km em nenhuma cidade do Brasil, essa frota tem um uso muito contínuo, mas que a gente tenha ônibus que deem condições à população de fazer seus deslocamentos em equipamentos que tenham condições cada vez melhores. A gente está investindo em frota de ônibus nova também. Então, esses 56 ônibus da plataforma vem a reforçar esse investimento em tecnologia de garagem, vem a reforçar esse trabalho também, a gente está acompanhando de perto. A gente tem um trabalho importante que a gente está desenvolvendo com a plataforma, inclusive de incluir mulheres nessas intervenções, não só a Mulheres no Volante, que você já conhece, e que hoje nós iremos apresentar 2 novas condutoras mulheres no BRT, e também vamos levar para a STCO essa iniciativa, mas trazer mulheres também para a parte de manutenção das empresas. Então, a gente não tem só o olhar de ir até a garagem, conhecer todos os processos de perto, conhecer as pessoas que fazem isso de perto, conhecer os detalhes da operação, mas também naquela configuração a gente transformar o transporte num lugar de mais acuidade, um lugar em que as mulheres não tenham só cargos administrativos, elas possam também trabalhar na operação, tanto da manutenção quanto na operação do sistema cada vez mais. Então, são algumas iniciativas que a gente tem feito. Eu vou falar um pouquinho já para você sobre essa renovação de frota. Eu acho que isso vai... Vamos nessa. Sobre renovação de frota, eu sei que é um tema que é muito cobrado pela população. E aí eu queria saber o seguinte, o que podemos esperar da renovação de frota de 2025 e como deve ficar o percentual de ônibus com ar-condicionado aí no sistema? Bom, acho que a principal resposta para a sua pergunta anterior talvez seja essa. Nós temos aí 170 ônibus sendo comprados pelas concessionárias de transporte nesse ano de 2025. Então nós temos 170 ônibus novos com ar-condicionado que vão entrar no sistema. A Prefeitura de Salvador, pela primeira vez, de forma inédita, ela está fazendo uma aquisição de ônibus para poder renovar a frota. A gente tem hoje aproximadamente 40% da frota com ar-condicionado, são em torno de 700 ônibus com ar-condicionado. A gente vai comprar apenas nos próximos 12 meses 600 ônibus aproximados com ar-condicionado, 560 para ser mais preciso. Então, temos essa entrega que está sendo feita, mas que é referente ao ano passado, que são 40 ônibus e mais 560 novos ônibus, que o Integra está comprando 170, a Prefeitura está comprando 390. Então, é um número relevante. Com isso, a gente pretende chegar a aproximadamente 70% da frota de Salvador com ar-condicionado nos próximos 12 meses. Acho que essa é a principal resposta, aí tanto para qualquer crítica que tem em relação às 2 concessionárias, em relação ao envelhecimento da frota causado principalmente pela pandemia, né, e por essas condições. Eu falo também da plataforma, aquela região toda ali da Eduardo Gotto, que está passando por reforma também, isso impacta muito no equipamento, e as obras que a gente vai enfrentar daqui para frente, toda a região do VLT ali também vai trazer algum impacto na operação do dia a dia, mas a gente está investindo em ônibus novos, e a gente entende que esse é o único caminho da gente ter a qualidade que o usuário deseja na cidade de Salvador. E aproveitando aqui para fazer uma observação, quando a gente falou da plataforma e as reclamações, que o consórcio Otetrans também sofre da mesma situação, entretanto em uma proporção um pouco diferente. Então, por isso que eu destaquei as reclamações com relação à plataforma, mas deixar claro que a gente entende todas essas dificuldades que envolvem, além da questão administrativa da empresa, da forma que é feita a manutenção, mas todas as características viárias da área que a empresa também atua. Então, vamos lá. Agora que a gente falou de renovação, já falou um pouco aí sobre o sistema Integra, eu vou falar sobre um problema histórico da cidade, que é o problema da superlotação dos ônibus, né? Assim, superlotação a gente fala que é um fenômeno comum no horário de pico, mas que em algumas situações em Salvador a gente observa que acontecem fora também desse período, então daquele horário de maior movimentação das pessoas. E aí eu queria saber o seguinte, Pablo, quais medidas estão sendo consideradas aí por sua gestão
para tentar resolver ou amenizar esse problema? Olha, a primeira, como eu mencionei na pergunta anterior, são 560 ônibus novos. Então, acho que quando a gente reforça a frota, quando a gente renova parte da frota, também a gente consegue ter mais equipamentos para a gente poder ir incrementando alguns atendimentos que a gente observa que precisam de determinados ajustes. Como você falou, superlotações são comuns em horários de pico, mas a gente tem um olhar muito cuidadoso, a gente vai estar trabalhando muito forte. A nossa equipe ela faz pesquisa nos principais corredores e nos principais pontos críticos da cidade para a gente poder identificar essas situações. Então a gente vai estar fortalecendo essas pesquisas, esses trabalhos de campo. Eu pessoalmente já fui em algumas comunidades logo no início e pretendo manter esse ritmo dia em loco, acompanhar, ver de perto. Acho que a presença do secretário também reforça esse cuidado que toda a equipe tem e que vai cada vez mais aprofundar esse cuidado. E a gente vai dessa forma buscando solucionar. A gente entende que a cidade, ela como é muito dinâmica, você tem muitas mudanças na lógica de deslocamento. Então a gente também está migrando para esse modelo de dados móveis, porque a gente tem identificado que esses ajustes de linha já são corriqueiros, mas a gente precisa ter um acompanhamento mais sistêmico para a gente ser mais eficiente também nesses ajustes. Então, da mesma forma que a gente faz o acompanhamento em loco, em campo, com pesquisas dos corredores, das estações, dos principais pontos críticos, a gente também tem que associar a tecnologia para a gente poder conseguir enxergar esses movimentos utilizando as ferramentas mais modernas que tem no mercado. Então, o prefeito ele nos dá a carta branca para poder trabalhar nesse sentido. O prefeito é um conhecedor dos desafios de transporte, ele se aprofunda nessa pauta. Ele talvez seja o prefeito que foi mais vezes a Brasília e é uma liderança importante na Frente Nacional de Prefeitos nessa temática. Ele busca aí um reforço dos governos federal e estadual para custear o sistema de transporte. Hoje, lembrando que essa aquisição que está sendo feita de quase 600 ônibus nesse período é apenas com recurso das concessionárias, oriundo aí da tarifa do que o passageiro paga no dia a dia, e uma parte é o empréstimo da prefeitura. A prefeitura está investindo 800 milhões de reais na aquisição de ônibus no Caixa Municipal. Então, é um investimento muito relevante, é um investimento muito importante. Se você somar aos investimentos das concessionárias, a gente vai para R$1 bilhão na compra de ônibus. É uma marca histórica e a gente pretende com isso estar incrementando o nível de serviço. A gente trabalha muito, muito duro para poder virar esse jogo. Pronto. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão que envolve superlotação, renovação de frota. E assim, é uma crítica minha pessoal, uma coisa que eu vejo que precisa ser mais debatido aqui internamente, que é sobre a possibilidade de usar ônibus maiores, tanto no BRT como no sistema Integra, tá, Pablo? E aí, assim, visando atender uma demanda assim, concentrada, específica. Então, vamos lá. Falar de linhas mais movimentadas da cidade e a necessidade que a gente vê de usar ônibus maiores, que são linhas que, de repente, seja uma dezena de linhas que a gente está falando aqui, mas que costumam circular com ônibus cheios durante boa parte do dia. Você pretende fazer algum estudo no sentido de comprar ônibus específicos para esse tipo de linha aqui dentro da CEMOB? A gente não pretende fazer, a gente está comprando ônibus maiores. Esses 390 ônibus que a gente vai fazer essa aquisição contempla equipamentos maiores, equipamentos de 15 metros, eles estão aí no nosso alvo. A gente começou esse uso no BRT, a gente gostou muito do resultado. É um equipamento diferente do articulado, mais fácil de manutenção. A diferença técnica dele para alguns modelos de 18 metros é uma diferença em termos de capacidade muito pequena. Então a gente consegue atender bem o usuário, a gente consegue atender bem com a estrutura já instalada de manutenção das garagens também. Então a gente não precisa criar novas estruturas de garagem, trazer novos custos para o sistema, a gente consegue reforçar o atendimento. Tem algumas linhas que a gente está estudando, você falou assim, tem uma dezena de linhas, né? Então assim, tem linha Pirajapituba, que está no meio desse estudo também, tem algumas linhas pontuais que a gente está observando para testarmos esses equipamentos, que nós vamos trazer, que são os equipamentos da compra do BNDES, o financiamento do BNDES. Então temos 300 ônibus do financiamento com o BNDES, temos 90 ônibus do financiamento com o Banco Mundial. E a gente pretende, assim, com esses 390, a gente trazer ônibus de diversos tamanhos. Então isso contempla aí uma possibilidade, que também está no plano de governo do prefeito, da gente trazer micro-ônibus circulares elétricos no centro da cidade. Isso é uma demanda histórica da população, do setor turístico, dos trabalhadores da região do comércio, dos trabalhadores da Avenida 7, dos comerciantes de toda aquela área do centro. Então, a gente quer trazer, seguindo o modelo de outras cidades também, a gente tinha
antigamente o bonde que passava naquela região, né, que seria muito charmoso trazer novamente bondes naquela região, mas a gente entende a dificuldade, tanto de manutenção do equipamento. A gente esteve no Rio de Janeiro conhecendo a operação que eles reativaram lá no bonde de Santa Teresa. Eu tive com o Fabrício, à época secretário, quando ocupava a diretoria de planejamento da sua gestão. Tem uma única empresa que faz esse tipo de serviço no Rio de Janeiro. E aqui nessa região do centro, como a gente tem o carnaval, e esse equipamento do estilo bonde, ele exige aquelas catenárias, que são aquelas antenas que ficam na parte, aquela fiação que fica na parte superior, traz uma complexidade no período do carnaval você fazer essa montagem, essa desmontagem desse modal, que é principalmente o período que a gente recebe mais visitantes na cidade. Então a gente está buscando uma lógica de ônibus menores para aquela região, com zero emissões. Acho que também essa é uma marca importante dessa gestão, é a gente avançar também reduzindo a pegada de carbono no sistema de transporte. Para quem não sabe, o transporte, seja de passageiros ou de carga, ele é o principal emissor da cidade de Salvador de gases de efeito estufa. A gente compreende todas as mudanças climáticas que a gente tem tido, não só aqui em Salvador, mas desse fenômeno global, e a gente precisa caminhar para dar nossa contribuição. Então a gente tem ônibus de diversos tamanhos, que a gente vai buscar implementar. Eu já falei aqui de micro-ônibus, ônibus de 15 metros, de renovação de frota de ônibus também do sistema regulado, STCO, que você chama do sistema Integra, mas o Integra também opera o BRT, mas fica mais fácil para as pessoas fazerem a diferenciação nesse formato mesmo. E a gente também está estudando a gente trazer algumas unidades com porta dos dois lados. A gente entende que algumas atuações convencionais com porta dos dois lados, a gente consegue fazer um atendimento melhor para as pessoas nesse formato. E aí eu vou dar um exemplo de algo que a gente viveu agora recentemente com o Carnaval. A população ela reclama muito da linha do Calabar. E ali na região da Centenária a gente tem muita dificuldade de espaço físico. A gente atende na linha Lapa-Calabar, né, que é Lapa-Barra, mais de 500 mil pessoas. Então 500 mil pessoas em 6 dias, em horários que são muito concentrados. A gente tem a chegada das pessoas durante todo o dia. A saída ela se concentra muito, em volta das 22, 23 horas, meia-noite. Às vezes tem chuva, antecipa um pouco a saída. No ano passado a gente teve um problema com os portais, que superlotaram, faltou luz no circuito, as pessoas anteciparam a saída também. Então isso impacta muito no sistema viário e, por consequência, isso impacta também no atendimento do transporte. A gente tem muita dificuldade de área física naquela região. A gente tem alguns estudos que já foram feitos aqui de utilização do canteiro central, mas aquele canteiro central de frente ao ponto Calabar ele tem um desnível muito grande. Aquela parte toda que foi taponada do canal, ela foi taponada com um estudo de carga para uso eventual de pedestre, para um intuito de lazer, e não com a concentração tão grande de pessoas. Então isso exigiria ali uma obra muito complexa, e a gente está pensando em algumas outras áreas que a gente poderia gerar um atendimento, mas a gente precisa ir de porta dos dois lados. Então a gente está pensando em incluir esse mix nessa compra, e com isso a gente tem que trazer algumas novidades e melhorias. Pronto, Pablo, ótimo saber, né, dessa novidade, né, podemos dizer assim, da possibilidade de alguns ônibus do Integra ter porta de acesso pelo lado esquerdo e de repente em algumas ocasiões entrar ali na via exclusiva do BRT, né, e tem uma integração até melhor entre os dois modais, né, digamos assim. Vamos nessa. Falando ainda de sistema Integra, uma reclamação que eu tenho muito acentuada no Buzu 071 entre os usuários é sobre as 3 vagas para cadeirantes, que já vem sido meio que padronizada nos ônibus de Salvador. Desde 2023, todos os ônibus do Integra chegam com essa configuração, e isso tem gerado muita polêmica, né, entre os passageiros, que em algumas oportunidades dizem que essa prática vem sido adotada para transportar mais pessoas em pé. E aí, minha pergunta é a seguinte: existe algum plano para avaliar essa situação, e de que forma você enxerga também essas críticas por parte dos passageiros? Olha, toda crítica construtiva ela é sempre muito bem-vinda. Eu acho que todo gestor ele tem que estar sempre, né, atento a essas críticas, sempre buscando melhorar. A gente tem um perfil muito nesse sentido, de buscar escutar, buscar ouvir os passageiros, buscar ouvir os usuários do sistema. Acho que não há outro caminho da gente fazer a gestão que não utilizando as ferramentas técnicas que a gente tem à disposição aqui na Secretaria e no mercado, e também essa escutativa dos passageiros. Em relação à situação das cadeiras, a gente observa aqui que a gente tem que conciliar
né, algumas demandas que a gente recebe aqui no sistema de transporte. Então, eu vou dar um exemplo de duas comunidades que a gente sempre cita, que são do Jardim das Margaridas e do Francisco Gilbert aqui na Mata Escura. A gente tem crianças com microcefalia em casas do programa Minha Casa Minha Vida, que foram doadas naquela região. Então, em situações desse tipo, a gente tem uma aglomeração muito grande, uma concentração muito grande de cadeirantes que precisam utilizar, e só tem essa única opção de utilizar, o sistema de ônibus da cidade de Salvador. Eles não tem outra opção de transporte. Então a gente precisa desses espaços para atender bem essas famílias, atender bem essas crianças, atender bem essas mães. A gente observa também aí, nós fazemos parte do Conselho Municipal da pessoa com deficiência, Secretaria de Mobilidade, que tem um assento lá. Então a gente recebe também muitas demandas de pessoas com deficiência. Muitas vezes, antigamente, quando só tinha uma vaga de cadeirante, aquele ônibus que passava, o cadeirante ficava ali, que já estava às vezes 20 minutos esperando o ônibus, prolongava a sua espera para o próximo ônibus. E são pessoas que têm as suas limitações de locomoção. Então essas iniciativas foram feitas para poder garantir também um espaço, uma complementaridade no atendimento dessas pessoas. A gente, óbvio, que está atento a qualquer possibilidade de melhoria, né? A gente tendo algumas possibilidades de melhoria nesse sentido, a gente vai trabalhar, mas eu acho que a mobilidade ela precisa ter esse olhar de você conciliar as demandas dos passageiros da rotina com esse olhar cuidadoso também com as pessoas que precisam de um atendimento diferenciado. Perfeito. Outra reclamação muito acentuada entre os usuários, Pablo, é sobre a retirada do código traseiro dos ônibus daqui da cidade. Sim. E assim, quando eu falo retirada, eu falo porque esse equipamento existia, tá, em boa parte da frota, sendo que ele existia de duas formas. A primeira forma era aquela placa física, de fato, que ficava na parte traseira do ônibus e digamos que quase 50% da frota de ônibus ativa até 2019 já contava com equipamento eletrônico, que é similar ao que tem na parte frontal e traseira do veículo, e que esse equipamento apontava ali a linha que o ônibus estava operando e evitava que o passageiro corresse atrás de um ônibus que estava muitas vezes parado no ponto de ônibus e quando chegasse próximo perceber que não é o ônibus da linha que ele estava ali aguardando. Vocês fazem algum tipo de reavaliação sobre esse tema? Existe a possibilidade dos ônibus de Salvador voltar a contar com esse equipamento? Olha, existe sim, do equipamento digital, equipamento físico. A gente tem alguma dificuldade, né? Até porque hoje em dia os ônibus funcionam muito com o sistema multilinha. Então, para o usuário que não conhece ainda esse detalhe da operação, como é que isso ocorre? A gente tem uma distribuição de frota na cidade, né? Principalmente nos principais terminais urbanos, então Pirajá, Mussurunga, Acesso Norte e outras áreas da cidade também, em que a gente regula a frota de acordo com a demanda. Então a gente tem uma cidade dinâmica, que tem eventos o tempo inteiro, né, que tem eventos no centro de convenções, eventos no Parque da Cidade, eventos no Rio Vermelho, a gente tem festas de bairro, a gente tem finais de semana de praia. Então a gente tem uma frota que é uma frota multilinha e que a gente aciona essa frota de acordo com os aquecimentos da demanda. Então essa frota multilinha ela traz essa dificuldade de você colocar o equipamento físico na traseira do ônibus. Porque nós teríamos que ter nesses diversos pontos um volume muito grande de placas físicas e aquela operação de você ficar trocando placa, isso poderia causar alguma falha nessa manutenção e trazer um prejuízo grande para o usuário. Então isso foi substituído pelos painéis digitais que fizeram essa informação. A gente vai avaliar esse tema, essa frota nova que será adquirida pela Prefeitura de Salvador. A gente já vai colocar esses painéis traseiros digitais, né, para que a população tenha essa informação, e a gente naturalmente vai incrementando, entendendo que o multilinha ele é uma realidade, inclusive que melhora o atendimento da população e avaliando caso a caso. Um tema que foi levantado agora durante as eleições de 2024 foi reativação, desativação de linha. Inclusive a gestão municipal foi alvo de muitas críticas por parte de adversários políticos com relação a isso. E durante a campanha, o prefeito Bruno Reis prometeu avaliar o retorno de algumas linhas que haviam sido desativadas, muitas delas, segundo o prefeito, por solicitação do governo do estado devido à integração com o sistema metroviário. E nos últimos meses esse tema voltou a destaque com a gestão reativando algumas linhas.
Eu queria saber como está o andamento desse processo e quais linhas podem ainda, se alguma linha pode ser reativada futuramente. Bom, vamos lá. Esse tema foi manifestado pelo prefeito, né? A gente tem um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, assinado com o Ministério Público. Esse TAC foi, como você mencionou, assinado em função de uma provocação feita pelo governo do Estado, que alegava a concorrência de linhas urbanas que impactavam o metrô. O Ministério Público, então, determinou que nós fizéssemos uma intervenção no sistema de transporte para poder equilibrar esses diferentes modais que existem na cidade. A gente tem um movimento natural de ajustes do sistema de transporte. Então, tivemos aí recentemente, tanto de Alta Terezinha para Olímpia, esse atendimento que foi gerado. Tivemos um atendimento reforçado ali de Boa Madeira até Lapa. Tivemos também Tancredo Neves, que passou a atender uma chegada ali para a região do Acesso Norte e também atendendo a Barroquinha. Então, a gente teve algumas ações pontuais que foram realizadas e que fazem parte da lógica natural da Secretaria de Mobilidade. A gente o tempo inteiro, em função da mudança de dinâmica do comportamento da cidade, a gente vai intervindo no sistema de transporte com foco em melhorar sempre o sistema de linhas para o usuário. O que ocorria no passado era que em todos os 160 bairros da cidade, eles tinham 3 linhas. Linha para Lapa, linha para Barra e linha para Pituba. As linhas para Lapa, todo o corredor da BR-324 até a estação rodoviária e seguindo até o Acesso Norte, ele tem um atendimento para o metrô. Então, todas as linhas desse corredor da BR-324 e também da Avenida Paralela, elas foram impactadas com essa ação do Ministério Público provocada pelo governo do Estado, que a Prefeitura participa, em relação ao atendimento dos usuários das linhas daquela região. Nós temos aí também as linhas Lapa-Barra, que foram criadas. Então, primeiro, eu estou me referindo às linhas de Lapa. Todas as linhas que vêm do corredor da BR e da Paralela, que fazem a integração com a Lapa. A gente criou o Lapa-Barra, e o Lapa-Barra, através das 3 LBs, a população pega com alta oferta no subsolo da Lapa. Então, se você que é usuário de transporte público, e vocês também, telespectadores aqui do Buzu 071, que acompanham, sabem a quantidade de oferta de ônibus, todos com ar-condicionado, que a gente oferece na estação da Lapa. Então, isso traz uma dinâmica muito mais rápida para a mobilidade como um todo. Imagine hoje a Barra com a configuração que tem, se tivesse um ônibus de 160 bairros entrando na região da Barra. Acho que ninguém conseguiria chegar, ao seu destino, porque é um volume muito grande. Então, são 160 bairros, vezes linhas de Lapa, vezes a quantidade de frota. Então, você tem um atendimento muito carregado. E hoje a gente consegue atender de uma forma muito eficiente a região da Barra, através do Lapa-Barra. A gente tem um segundo caso, que são as linhas de Pituba, e a gente traz o BRT também nesse modelo de eficiência. As pessoas chegam através do metrô ou das linhas de ônibus que fazem a interseção naquela região do shopping da Bahia da rodoviária, e através daquela região, sem pagar nada mais por isso, a gente distribui através de linhas exclusivas, equipamentos novos, estações seguras, ônibus em nível, com ar-condicionado, ônibus articulados que a gente trouxe, ônibus elétricos, através de corredores de 5 linhas que atendem toda aquela região. Então, se você quer ir para Paulo VI, tem a linha B3 que vai para Paulo VI. Se você quer ir para Pituba, tem as linhas B1 e B2. A gente vai estender a linha B2 para levar os usuários até o Rio Vermelho, para que a pessoa não precise fazer uma integração adicional para chegar naquela região do Rio Vermelho. A gente tem também a terceira característica, eu falei a linha Lapa, as linhas de Pituba, e as linhas de Barra. Então, as linhas Lapa-Barra, elas contemplam esse primeiro movimento, e assim a gente tem esse desenho novo de rede de transporte. A gente percebe que a população tem tido alguma dificuldade de se adaptar a esse novo modelo. É um modelo de transição, e o metrô tem aí buscado também fazer alguma expansão da rede, levou até Águas Claras, está levando agora até o Campo Grande. Esse é um novo trecho do metrô que eles já apresentaram à Prefeitura. A gente tem a chegada também do VLT na região do subúrbio, que é um projeto do governo do Estado, que também vai impactar muita dinâmica de deslocamento dessa região. O nosso desejo ali, a Prefeitura apresentou isso no PAC, era ter feito no corredor do DEP, por exemplo, um BRT. Porque o BRT a gente tinha essa vantagem de você trazer a população que sai do bairro, você fazer essas linhas estendidas, coloca no corredor de transporte e você consegue levar com mais eficiência, evitando essas integrações. Então, enfim, a gente tem trabalhado um pouco nessa lógica e a gente vai melhorando a cada dia dentro de uma lógica integrada de transporte. Perfeito. E para finalizar aqui a nossa entrevista, Pablo, como você pretende deixar a sua marca na mobilidade urbana da cidade e quais os principais projetos você pretende implementar durante a sua gestão aqui à frente da Secretaria? Eu acho que o primeiro é o ônibus novo. A gente está
batalhando muito determinados em renovar a frota. Acho que essa é a principal mensagem, renovação de frota. Essa compra que a gente vai fazer esse ano, ela vai ter um impacto muito forte, a população vai sentir, né, essa renovação de uma maneira mais acentuada. A gente vai trabalhar também ao longo dessa gestão do prefeito outras renovações de frota para complementar o 100% da frota com ar-condicionado. A gente teve impacto, como eu mencionei, da pandemia, muito forte no sistema de transporte. Pra você ter uma ideia, um ônibus com ar-condicionado custava R$550 mil mais ou menos, hoje passa dos 850 mil. Então, um planejamento de compra que a gente fazia de uma determinada quantidade, com o mesmo dinheiro já não dá. Então, a gente teve que readequar, e isso aí levou a prefeitura a fazer a aquisição direta. Teve um fator nessa aquisição direta que é muito importante, e os usuários precisam ter essa informação, que é, antes todo o custo do sistema de transporte virava tarifa. Então, o sistema Integra, quando fazia a aquisição de frota, essa aquisição ela rebatia em tarifa, e isso muitas vezes, a gente sabe as dificuldades que existem em Salvador, as desigualdades sociais, então isso aperta o bolso do usuário. E o que a prefeitura passou a fazer? A prefeitura passou a adquirir ônibus para complementar, né, essa obrigação contratual do Integra. Então, à medida que a prefeitura faz essa aquisição de ônibus e coloca esses ônibus no mercado, a gente tem aqui da porta para dentro, falar um pouco dos bastidores para os usuários também, a tarifa técnica, que é a tarifa de quanto custa efetivamente o serviço de transporte, e a tarifa pública. A tarifa pública é quanto o usuário paga pela tarifa de transporte. Então, nessa diferenciação entre tarifa técnica e tarifa pública, a prefeitura, quando faz a aquisição, ela não precisa remunerar diretamente ao sistema Integra a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública, porque é uma frota de propriedade da prefeitura. Agora, isso do outro lado traz ao caixa da prefeitura alguns desafios. O prefeito ele tem outras áreas para atuar, como por exemplo, tem iniciativas do Morar Melhor, iniciativas do Vida Melhor, tem programas direcionados à população de baixa renda, a prefeitura entra aí com restaurantes populares, tem toda a parte de manutenção urbana. Então, o prefeito tem o desafio de conciliar as diversas demandas que tem na cidade com esses desafios também de renovação de frota, mas tem se demonstrado muito atuante nisso, muito sensível ao tema. É um gestor que eu pessoalmente só tenho, não só pelo cargo que eu ocupo, mas por acompanhar o prefeito Bruno Reis ao longo dos últimos anos, que eu só tenho elogios e agradecimentos, porque é uma pessoa que se interessa pelo tema do transporte, é uma pessoa que se aprofunda. Observe aqui no Carnaval, a gente levou o prefeito na Garibaldi, nós temos uma dificuldade que é muito específica em relação às linhas de bairro, que são 20 linhas que passam naquela região, muitas vezes já vem com carregamento de bairro e frustram os usuários. Quando vão acessar o ônibus, já tem um certo nível de ocupação, ele tem que esperar o próximo ônibus chegar. A gente quer substituir esse modelo por linhas rápidas, linhas de corredores exclusivos, linha com alta oferta, para a gente integrar Garibaldi a um terminal de transporte de Salvador e fazer naquela região o que a gente já faz no Expresso Salvador, com toldo, com gradil, com atendimento bacana para a população. A gente precisa também que a população, né, tenha um comportamento adequado nesses locais. A gente teve casos de vandalismo nesse carnaval que trazem um efeito para todo mundo que usa no dia a dia. Então a gente vai fazer essa melhoria. O prefeito de pronto já autorizou essa inovação para o carnaval. Acho que essa iniciativa de mudar um pouco a circulação no Lapa Barra, no carnaval, no ponto do Calabar, a gente tem algumas ideias que está estudando, e da Garibaldi, vai trazer uma cara nova para a mobilidade no carnaval. Em particular, essa gestão, a gente precisa, como eu falei, trazer ônibus novos, trazer ônibus de diferentes perfis, né, diferentes tamanhos, diferentes caracterizações de porta, mas a gente também tem que trabalhar outras mobilidades, né, mobilidade ativa. Então aí eu falo de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, falo também de equipamentos verticais. A gente vai ter o primeiro teleférico de Salvador, lá na região do subúrbio. Para quem ainda não sabe desse projeto, é um projeto que vai integrar a região da Praia Grande, onde tem uma estação do antigo trem do subúrbio. A gente fez um trabalho com o governo do estado para trazer essa estação mais próxima do trajeto do teleférico, né? Então a população vai poder integrar o VLT na região do teleférico na Praia Grande, e isso vai para a região de maior topografia, né? Na região do Mané Dendê, região de Pirajá, e depois vai alcançar a BR-324, o metrô, fazendo a ligação entre o VLT com o metrô e do corredor da suburbana com o corredor da BR-324, atendendo uma população que tem desníveis topográficos que são os maiores de Salvador. Então a gente tem um equipamento teleférico, a gente vai implementar um sistema de escadas rolantes que está nessa gestão do prefeito Bruno Reis. Então a gente vai implementar escada rolante em comunidade de Salvador, usando o exemplo da Colômbia. Isso está no plano de governo do prefeito Bruno Reis. A gente vai encarar isso. A gente tem a expansão dos patinetes,
que é um novo modal que também chegou para complementar essa mobilidade ativa. A gente pretende trabalhar muito o aspecto de caminhabilidade também. Então, acho que um pouco desse pool de soluções que a gente vai adotando vão dando aí realmente uma nova cara para o sistema de transporte. Tem alguns pontos que a gente quer trabalhar também para embarques. Eu acho que é importante essa solução de pré-embarque, em que a população já consegue fazer a validação antes da sua passagem, que dinamiza muito o embarque. Às vezes a pessoa vai fazer o embarque e procura o cartão de transporte na bolsa, na mochila, não acha, vai dando aquela aglomeração. Então, dessa forma a gente vai dando uma dinâmica interessante para o sistema, vai avançando para equipamentos novos, com uma diversidade maior de modais atendendo a população, tendo um olhar cuidadoso naqueles temas que são mais sensíveis, e a gente vai melhorando a cada dia a mobilidade da cidade. Vocês puderam perceber aí, planos não faltam, né? Muita coisa aí pela frente para ser implementada. Mais uma vez, desejar boa sorte aí na sua gestão e deixar espaço aí se você quiser fazer alguma consideração final ou algum tipo de recado aí para a audiência do Buzu 071, eu agradeço e te passo a palavra. Eu quero cumprimentar aqui a equipe da CEMOB, que se dedica muito a atender a população no dia a dia. Eu percebo aqui no meu cotidiano homens e mulheres que têm paixão pelo que fazem, que têm muita dedicação, muito amor pelo seu trabalho. Também cumprimentar aqui aos rodoviários, às rodoviárias que servem os passageiros no dia a dia. O sistema de transporte, ele está em todos os bairros de Salvador. Ele atende as pessoas através de 1.800 ônibus em todas as comunidades de Salvador. Então, é um dos poucos serviços públicos que a gente tem, com uma complexidade de dimensão do tamanho de uma cidade de 700 quilômetros, circulando aí muitas vezes 24 horas por dia, complementando o metrô, como foi agora a exemplo do Carnaval, e a gente tem um atendimento muito importante para a população. A gente tem enfrentado muitos desafios na segurança pública, a gente reforçou um protocolo junto com o secretário Marcelo Werner, que é o secretário de Segurança Pública, para podermos, em casos pontuais, a gente tem uma efetividade maior na retomada do serviço, para poder minimizar os impactos disso na população. Hoje, nesse dia que a gente faz essa entrevista, a gente está tendo agora a retomada no bairro de Fazenda Coutos, que teve uma ação policial com grande impacto naquela região. Então a gente vai caminhando dessa forma, com ações integradas, com a equipe que tem essa determinação de atender o usuário, né? A gente sempre tem buscado aqui mudar a nomenclatura de usuário para cliente. Não é apenas alguém que usa, é alguém que precisa ter esse atendimento, é alguém que precisa ter esse olhar diferenciado. A gente vai fazendo essa transformação e a gente vai buscando cada vez atender melhor as pessoas, estando nos bairros, ouvindo as lideranças de bairro. É muito importante a gente ouvir as lideranças de bairro. A gente tem trabalhado reforçando esse diálogo. A gente vai cada vez buscando melhorar o sistema para entregar à cidade a mobilidade que a população tanto deseja e que a Secretaria de Mobilidade tem essa determinação. Então é isso tudo, meus amigos. Agradecemos ao secretário de Mobilidade, Pablo Souza, por conceder essa entrevista exclusiva para o Buzu 071. E eu quero saber de vocês, o que você achou mais interessante na entrevista do secretário de Mobilidade? Eu confesso que algumas informações me deixaram otimista. É o caso da possibilidade de retorno dos códigos traseiros nos ônibus do Integra, a possibilidade também de compra de ônibus maiores para o sistema e uma possível reavaliação das 3 vagas para cadeirantes nos ônibus da cidade. Agora me diga aí o que você achou e aproveite para curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Eu já fui!